Boa tarde, pessoal. É com imenso prazer que nós estamos iniciando o nosso webinar especial hoje, com a presença do Dr. Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, com a sua sede em Washington e cuidando, de 35 países das Américas. Agradecer demais ao Jarbas, é um amigo sanitarista, colega que já trabalhou no Ministério e atualmente tem essa importante função de dirigir a organização, tem uma larga experiência internacional, e o tema que a gente escolheu é um tema sobre gestão das emergências sanitárias e desastre, pontuando o papel dos sistemas de saúde, algumas pessoas dizem que estamos entre pandemias, e nesse sentido, esse tema de gestão das emergências sanitárias e desastre é bastante importante, porque tem ceifado vidas e a gente tem que ser resiliente e ter respostas prontas e eficazes. A gente tem o imenso prazer de ter aqui a presença do professor José Leopoldo Ferreira, diretor da Faculdade de Saúde Pública, do meu colega Fernando White, que é o chefe do departamento. O Dr. Jarbas ficará com a gente até às 17h45, a fala dele vai durar em torno de 25, 30 minutos, e nós vamos reservar 15 minutos para perguntas que podem ser feitas no YouTube e serão recolhidas e trazidas aqui para a nossa sala. Vou passar a palavra para o querido professor Zé Leopoldo para fazer as honras da casa, nosso querido diretor, que estamos hoje como anfitrião da presença do Jarbas. Leopoldo, por favor, querido. Obrigado, Marco. É uma grande satisfação, a gente estar recebendo o Dr. Jarbas Barbosa. Já tivemos essa satisfação de recebê-lo pessoalmente no mês passado, que ele visitou a faculdade, e agora está realizando essa atividade aqui de discussão da preparação para emergências sanitárias e desastres, um tema de primeira importância para a agenda da saúde pública, para a agenda da faculdade. Eu tenho insistido nisso, que a gente precisa contratar docentes nessa área, preparar os alunos. A gente teve recentemente a emergência do desastre, as enchentes que tivemos na Baixada Santista, no litoral norte. Foi era Caraguatatuba, que teve a enchente com grande repercussão e grande preocupação sanitária. Nós precisamos treinar os nossos profissionais da área de saúde para lidar com emergências de todo o porte, como a própria pandemia. É uma satisfação contar com a parceria, a colaboração do Dr. Jarbas, mais uma vez, vindo até a faculdade, e dar os parabéns pela iniciativa do professor Marco Ackerman e do professor Fernando White, de terem convidado e de estarem promovendo essa webconferência. Boa palestra para todos, vamos aproveitar os ensinamentos e a interação com o Dr. Jarbas. Um abraço. Obrigado, Leopoldo. Fernando, uma palavra de saudação, querido, aí depois imediatamente passamos a palavra para o Jarbas. Só boa tarde a todos e todas, e um boa tarde especial ao Jarbas, quem admiro muito, e já tivemos muitas ações em conjunto em prol da saúde coletiva no Brasil, e é um prazer vê-lo nessa importante função agora, Jarbas, e principalmente com disponibilidade para dialogar conosco nesse tema de emergências de saúde pública. Nós acabamos de sair, entre aspas, de uma pandemia, onde o Brasil, especificamente, acabou andando muito mal, e percebemos que as nossas capacidades ainda não estão bem construídas e, certamente, a gente precisa ainda fazer muitas lições de casa aqui. Então, acho que o evento de hoje é para a gente entender quais seriam aí as nossas pendências e principais desafios para que, numa eventual próxima pandemia, nós estejamos melhor preparados para evitar tantas mortes e tanto sofrimento no nosso país. Seja bem-vindo, é um prazer revê-lo e fico aqui para o debate depois. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Jarbas, mais uma vez, muito obrigado. A gente sabe a agenda ocupadíssima sua e, puxa, você
ter dedicado esse tempo a nós, nos deixa com muita felicidade pelo seu carinho com a Faculdade de Saúde Pública. Muito obrigado, te passo a palavra, viu? Muito obrigado, Marco. Obrigado aí também ao Fernando. Fernando, faz tempo que a gente não se falava. E ao professor Leopoldo também pela participação nesse debate. Eu primeiro gostaria de agradecer a vocês. Eu creio que a Faculdade de Saúde Pública, fazendo esse seminário e, sem dúvida, as outras atividades que está realizando, cumpre um papel fundamental. Nós não temos o direito de fingirmos que passou tudo bem durante a pandemia e que, felizmente, agora a gente está saindo da fase mais aguda e que nada há mais para ser feito. Eu creio que é um compromisso nosso com as futuras gerações aproveitar esse momento para fazer uma reflexão crítica, realista, transparente do que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou, e, com base nisso, preparar os sistemas de saúde de uma forma muito melhor, tanto para as emergências e desastres mais comuns, enchentes, no caso do Brasil, mais o tema das enchentes, às vezes deslizamentos em morros, o próprio tema das repercussões do câmbio climático, que infelizmente acometem muito também as populações mais vulneráveis, porque são elas que moram nas áreas de maior risco em todos os países da região, infelizmente. Também as próprias epidemias que nós temos, que continuam a existir, na própria dengue, a zika, a chikungunya, mas também preparando para uma nova emergência de saúde pública de importância internacional, que nós não sabemos quando virá, não sabemos a gravidade que terá, mas sabemos que virá, porque faz parte do próprio, eu diria, ciclo natural nesse mundo que nós vivemos hoje, um mundo que se globaliza com uma velocidade muito grande, tem interconexões, o tempo que levava uma doença para pular de um continente a outro há 20 anos atrás é completamente diferente do que é hoje. E quando a gente olha, por exemplo, os hotspots, os lugares onde a transmissão foi mais intensa, iniciando, inclusive, a transmissão da Covid, eles coincidem com os grandes entroncamentos aéreos, cidades que recebem dezenas, centenas, milhares de voos internacionais por semana. Além do mais, nós temos aí toda essa relação nossa de desequilíbrio com o meio ambiente que aproxima animais hospedeiros, vetores que não eram conhecidos, que põem em contato vírus que tinham uma circulação limitada ali só em animais e que, com essa aproximação, aprendem a pular a barreira biológica e se tornar infectivos em humanos. Basta a gente olhar o que tem acontecido nas últimas 2 décadas, para não ir muito longe. Nós tivemos em 2003 o episódio da SARS, com todo aquele problema no mundo inteiro, nitidamente um coronavírus, primo do SARS-CoV-2. Tivemos depois a pandemia de influenza por H1N1, que teve seu epicentro aqui no México, também aí um vírus quimérico de pedaços de vírus de influenza aviária com influenza suína e influenza humana, e aprendeu a se transmitir e produziu aquela pandemia de influenza. Tivemos 2011, 2012 MERS, no Extremo Oriente, também um outro coronavírus. Ou seja, é uma questão de tempo. Esperemos que nós tenhamos, dessa vez, pelo menos algum tempo para que a gente possa implementar todas as lições que nós aprendemos, essas lições duras que nós aprendemos durante a pandemia. Eu vou fazer algumas reflexões, para que a gente também tenha mais tempo, viu, Marcos? Já adianto que nós vamos ter pelo menos 30 minutos aí pelo debate tranquilo. Eu fiz uma confusãozinha aqui com o fuso horário quando eu falei com você. Mas uma primeira constatação importante é que ninguém estava preparado adequadamente para a pandemia, como foi essa pandemia de Covid-19. Aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, nenhum país estava, nenhum organismo internacional estava. Pelo simples fato de que nós sempre, e é normal isso, nos preparemos para o futuro baseado na experiência que nós vivemos. E essas 3 epidemias que eu mencionei, poderia somar também a do Ebola em 2015,
mas chegou mais a ser uma ameaça global do que uma verdadeira pandemia. A gente não teve transmissão fora da África, né? Mas quando a gente olha a transmissão comunitária sustentável, mas quando a gente olhava para essas emergências, elas tinham uma característica de ou serem, como foi o caso da SARS, né, e parcialmente da MERS também, produzia casos muito graves, mas a disseminação era lenta, o que deu tempo de medidas de controle serem adotadas e conseguir controlar a transmissão. Ou a gente pensava na pandemia de influenza H1N1, 2009, que transmitia-se muito rápido, como o vírus de influenza se transmite, mas não produzia um número de casos graves que sobrecarregavam a capacidade de qualquer sistema de saúde. Infelizmente, o SARS-CoV-2 juntou as duas características. Transmitiu-se aceleradamente, como um vírus de influenza, e produzia casos graves como seus primos coronavírus, que produziram a SARS e a MERS. O que nós tivemos, então, é que mesmo países desenvolvidos, nós não estamos falando de um país pobre da África, em Nova York, na região mais rica da Itália, na Espanha, os serviços de saúde entraram em colapso, né? Porque os planos de preparação para responder, como eles se baseavam nessas ideias do passado, ninguém tinha capacidade de se preparar para uma pandemia com essas duas características. Então, primeiro, isso deixa uma lição importante para a gente, que você não tinha, na grande maioria dos países, ou em todos os países, nenhum instrumento que funcionou bem para promover o que a gente chama de aumento rápido de capacidade. O que, para mim, talvez seja a grande lição a ser incorporada nos planos nacionais de resposta que estão sendo reavaliados e mudados agora. Porque quando o Regulamento Sanitário Internacional, nessa alta avaliação que os países fazem todos os anos, pergunta, você tem capacidade de laboratório? Vários países respondem, tenho, porque tinha um Instituto Nacional de Saúde com capacidade de fazer PCR, né? No caso do Brasil, além dos institutos nacionais, em cada estado, pelo menos na maioria dos grandes estados, você já tinha capacidade de fazer PCR, teste PCR a tempo. Isso para uma epidemia, uma pandemia com um número menor de casos, sem dúvida era suficiente. Mas a avalanche de casos que veio com a Covid-19 demonstrou que isso era absolutamente insuficiente. Então, você perdia a capacidade, inclusive, de mapear o que estava acontecendo, né? Se formaram filas de espera com milhares de testes para serem processados. Os países que se responderam melhor, dou um exemplo aqui da América Latina, o Chile. O Chile rapidamente mudou, né? E descentralizou a capacidade de laboratório para instituições acadêmicas, rede privada, e pulou de 2 centros de PCR para 65 em 2 semanas, ou seja, começou a buscar uma saída. Esse exemplo, ele hoje tem que fazer parte de todos os planos, né? A gente viu, por exemplo, para leitos hospitalares e UTI, em vários países, também no Brasil, construção de hospitais de campanha, com vários problemas decorrentes, quando, na verdade, você tinha nos outros subsistemas de saúde, o setor privado, o setor de serviços relacionados com algumas áreas do setor público, por exemplo, hospitais de Forças Armadas, etc., com leitos sobrando, mas você não tinha instrumentos de como garantir a utilização desses leitos durante uma crise. Isso é fundamental, porque ninguém vai construir leitos de UTI para ficarem obsoletos, ou seja, que excedam a necessidade real do país no dia a dia, esperando que ocorra uma pandemia. Mas, se ocorre a pandemia, você tem que ter instrumentos de aumento rápido dessa capacidade para que você possa responder. Segundo, nós tivemos um outro quadro gravíssimo que nós precisamos revisar como prevenir nas próximas emergências, que foram as interrupções nos serviços de saúde, incluindo serviços essenciais, o que nós consideramos serviços que salvam vidas, como emergências, por exemplo, emergências cardiológicas, como tratamento de câncer, etc. No pico, primeiro pico grande da pandemia,
2020, quando ainda não estavam implantadas algumas técnicas de triagem. Nós chegamos a ter, com um inquérito que nós fizemos, já chegamos agora à 4ª rodada dele, 56% dos serviços estavam interrompidos, tiveram interrupções, melhor dizendo, nos países. Isso produziu um efeito devastador, né? Quando a gente olha o excesso de mortalidade na região, no mundo é muito parecido, mas eu vou me concentrar nas Américas, nós tivemos um excesso de mortalidade importante por câncer, por doenças cardiovasculares, mortalidade materna e várias outras causas. Ou seja, o impacto da Covid, o impacto sanitário da Covid não foi só nas mortes diretamente relacionadas à Covid, mas nas pessoas com sintomas de infarto que tiveram medo de procurar um serviço, ou ao procurar o serviço ele estava fechado, pessoas que adiaram o tratamento de câncer, pessoas que adiaram cirurgias importantes para serem realizadas, pessoas que tiveram quadros de emergência que não puderam ser atendidas. Então, eu creio que isso é outra lição importantíssima que a gente precisa incluir, né, nas mudanças que nós precisamos fazer nos planos de preparação. Os próprios programas de controle de infecção, na maioria dos serviços de saúde da América Latina, infelizmente, eram planos no papel, né? Isso por vários motivos, o subfinanciamento estrutural dos nossos sistemas de saúde ainda. O resultado é que, quando a gente olha a taxa de mortalidade entre profissionais de saúde na América Latina, ela foi o dobro, ou mais do que o dobro, em alguns casos, quando a gente compara com a mortalidade de profissionais de saúde nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, aqueles que estavam na linha de frente, mantendo os serviços funcionando, não conseguiam se proteger pela falta de acesso a equipamentos de proteção individual, protocolos bem estabelecidos, procedimentos, etc. Isso também foi fundamental para ajudar na interrupção dos serviços de saúde, porque quando tinha um caso, uma morte, claro, você tem os profissionais de saúde também são humanos, né? E você tinha necessidade, muitas vezes, de fechar, transferir pessoal, parar o serviço, enquanto você esperava quem mais tinha se contaminado, ou seja, isso foi também um aprendizado duro que nós tivemos. A terceira questão, o próprio tema das iniquidades, né, que foi muito realçado pela pandemia. Nós somos, infelizmente, a região com mais inequidade do mundo, né, inequidades entre os países e no interior dos países. E a pandemia ressaltou isso. A taxa de mortalidade, pelo indicador que a gente tomar como proxy de pobreza, aqui nos Estados Unidos, os bons estudos que fizeram com raça-cor, no Brasil, na Colômbia, no Peru, na Argentina, os bons estudos que foram realizados por comparando locais de moradia de pacientes, todos eles demonstram que as pessoas mais pobres tiveram 2,5 vezes, pelo menos, o risco de ter uma Covid-19 grave ou morrer por ela. Porque nessas pessoas, em geral, elas são muito mais propensas a ter hipertensão e diabetes não controlado, né? Todos os países que fazem essa aferição com desagregação de dados demonstram isso, porque elas têm menos acesso aos serviços de saúde, né? E porque, entre elas, os fatores de risco para as doenças não transmissíveis crescem mais, com mais velocidade hoje em dia, e por ter mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde, elas também chegavam mais tardiamente a eles. Então, isso foi outro lado dramático da pandemia, de ressaltar como essas desigualdades de acesso foram cruéis, né, nessa distribuição totalmente inequitativa, né, da mortalidade. Um outro aspecto importante foi a dificuldade de revisar as evidências e atualizar rapidamente as recomendações. Isso vale para os países. No caso dos países, a gente teve, inclusive, algo mais complicado, né, que foram as mensagens confusas ou as mensagens negacionistas, envolvendo tudo, desde a própria existência da pandemia, a origem da pandemia, a efetividade de medidas, ou seja, isso gerou, em muitos países, né, em muitos países da região, uma confusão grande
e as pessoas sem saber em que acreditar, o que fazer, né? Porque as mensagens contraditórias nitidamente produziram um impacto negativo importante. Mas eu digo que até a própria, né, no caso nosso, a própria OMS, ela precisa revisar como fazer o processo de revisão de evidências no momento de crise com mais rapidez. Só lembro o use máscaras, né? Quando veio a recomendação oficial do use máscaras, todo mundo quase já estava usando máscaras. Então, eu acho que isso também, mantendo a seriedade do processo de revisão, mas a gente não pode revisar durante uma pandemia como a gente revisa em tempos de paz, digamos assim. Um outro aspecto importante foi a falha do mecanismo global para garantir acesso equitativo às vacinas, que era o mecanismo COVAX, na falta de regras para fazer uma distribuição equitativa da produção, algo que obrigasse os produtores a dividir a sua produção entre compradores individuais, países individuais e o mecanismo global. A realidade é que, submetido somente à regra de mercado, os produtores, principalmente os produtores das vacinas com melhor desempenho, eles procuraram fazer acordos só individuais com os países, se recusavam a fazer acordos globais porque eles queriam impor algumas cláusulas que eram inimagináveis durante outros períodos. Por exemplo, que eles não tinham nenhuma responsabilidade em caso de evento adverso grave e outras, né, do tipo que nunca fizeram parte de acordos de aquisição de vacinas, por exemplo. Então, eu creio que isso também é um aprendizado importante, né, que um mecanismo para funcionar ele tem que ter outras características. Por penúltimo, o tema da dependência extrema da América Latina e Caribe na importação de produtos essenciais. Se a gente recordar bem, no começo da pandemia, a gente não tinha luvas e máscaras na região, né? Nós, da OPAS, a gente tem um estoque estratégico que fica num país da América Central para facilitar a distribuição. Distribuímos principalmente para os países mais pobres da região, fizemos chegar as luvas, máscaras, óculos de proteção, aventais, mas era uma guerra, né? Uma verdadeira guerra, inclusive com notícias de apreensão de aviões, né, que estavam transportando, ou seja, foi um verdadeiro pesadelo, né? Assistir a como a dependência extrema da América Latina e Caribe, tanto para esses equipamentos de proteção individual, mas também para produtos médicos, como os respiradores, né? Também para medicamentos. A OPAS teve que socorrer o Brasil, digamos assim, quando o Brasil estava desabastecido dos medicamentos para fazer intubação, né, o chamado kit intubação, e alguns produtores queriam cobrar 5, 6, 7 vezes o preço do medicamento, aproveitando a escassez, né? Nós fizemos a aquisição de uma vez só de quase 100 milhões de dólares de medicamentos com produtores internacionais qualificados, ou seja, mas é um exemplo de como essa dependência extrema ela é um problema o tempo todo, mas durante uma crise ela pode ser crucial para moldar um resultado melhor ou pior na resposta à pandemia. Por último, em termos das lições aprendidas, o que essa pandemia nos chamou a atenção também, o próprio tema do impacto que tiveram os determinantes sociais e econômicos na América Latina, né? Antes das vacinas, as medidas de prevenção que se revelaram eficazes era a política de tentar interromper vamos dizer assim, a transmissão, né, com aquilo que se chamou quarentena social, e vários outros nomes, mas, ou seja, fazer com que quem não era de serviços essenciais pudesse ficar em casa de maneira a você diminuir a possibilidade de aceleração da transmissão do vírus em espaços públicos, em transporte público, em lojas, em farmácias, em fábricas, em supermercados, etc. Em países que têm 50% da economia como economia informal, como é o caso do Brasil e praticamente toda a América Latina, né, com algumas exceções, você fazer uma política efetiva do fique em casa é quase impossível, porque essas pessoas, sem ter uma rede de proteção social efetiva, elas tinham que sair de casa para ir buscar sustento, né? Segundo, elas vivem quase que constantemente em regiões de aglomeração, né?
Se a gente toma as grandes favelas em São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belém, Manaus, Lima, Bogotá, a situação é muito parecida, né? Muitas pessoas em casas pequenas, ruas estreitas, ou seja, é praticamente impossível você não ter contato direto com muita gente ao longo do dia, além da falta de acesso à água, né? Então, lave as mãos. Bom, quando você não tem acesso à água, é uma medida quase que impossível de ser implementada adequadamente. Então, eu creio que a pandemia também chamou muita atenção de como os determinantes sociais e econômicos foram importantes para a inefetividade, ou a falta de efetividade, desculpem, dessas medidas, ou a efetividade somente parcial dessas medidas. Quando a gente olhava, né, e eu, em vários webinars naquele momento, eu mostrava essa diferença, porque as pessoas diziam, não funciona, está questionando se isso funciona ou não. Eu mostrava os gráficos da Europa e daqui de Nova York, daquele pico, né, importante. Os gráficos são Vs invertidos, ou seja, a Covid, com a velocidade tremenda de transmissão, subia, né, como um foguete a transmissão. O gráfico faz uma linha, né, quase vertical, digamos assim. Tomava-se as medidas de lockdown, de quarentena coletiva, o que fosse, rigorosas, ela imediatamente começava a descer, né? 2 semanas depois, ela já estava uma descida assim, importante. Ou seja, era um V invertido. No caso da América Latina, ela não fazia o V. As medidas que eram adotadas, porque a América Latina, vamos lembrar, as ondas foram subsequentes às ondas da Europa e daqui dos Estados Unidos, aquelas primeiras ondas, eu estou falando. Depois a gente teve a transmissão da Ômicron aí, da Ômega, desculpem, com aquele pico ali em Manaus, foi desastroso. Mas as curvas da América Latina, as medidas eram relativamente efetivas, mas não eram completamente efetivas pelos determinantes, então subia, não tinha aquela explosão, né? A gente teve uma explosão parecida com Nova York e com a Itália só em Manaus e em Guayaquil. Nos outros países com dificuldade, mas se conseguiu, com as medidas de ampliação da rede, evitar aquele drama de pessoas morrendo em porta e em corredor de hospital, né? Mas subia e ficava como um platô, né? Depois ia descendo devagar, ou seja, você não tinha aquele efeito de queda rápida por essa falta de efetividade. Então, os determinantes sociais e econômicos foram muito importantes. Claro, agrega isso as mensagens confusas de lideranças políticas, você cria meio um ambiente perfeito para não funcionarem bem. Bom, para concluir, eu queria, dessas lições aprendidas, algumas recomendações que eu acho que são, e reflexões que eu acho extremamente importantes. Primeiro, que cada país faça uma avaliação rigorosa do que aconteceu. Eu sei que ninguém gosta de fazer avaliação quando o pressuposto é que não fomos bem, né? Ninguém gosta. Mas é fundamental que a gente faça uma avaliação para aprender com o que funcionou, o que não funcionou e poder se preparar melhor para as outras. A OPAS, desde o ano passado, minha antecessora, né, Carice Etienne, numa medida extremamente corajosa, estabeleceu um comitê externo. Esse comitê externo fez uma avaliação. Essa avaliação me foi entregue agora aqui já no meu mandato, e eu comecei com essa avaliação, uma nova política de mais transparência na organização. Essa avaliação está pública, né, para quem quiser acessar, né, no site eletrônico da OPAS, e implantamos já um grupo de trabalho com pontos focais de praticamente todos os departamentos que estão trabalhando na implementação das recomendações que foram feitas por essa comissão externa. Desde medidas como melhorar a nossa capacidade de revisar evidências, até como melhorar e agilizar procedimentos administrativos, ou seja, há um conjunto grande de recomendações que estão, nesse momento, sendo implementadas. Uma segunda questão é melhorar a preparação e a capacidade em cada país. Também durante a pandemia, saiu uma ideia de uma pessoa que eu nem critico, porque tem sido um doador importante para o setor saúde, mas o Bill Gates, né, soltou uma ideia de criar como uma espécie de um exército sanitário, né, com 2.000 especialistas, baseados em Genebra, talvez,
ou aqui em Nova York, que aí pudesse ir responder rapidamente quando tivesse uma emergência. Quando a gente olha todas as últimas emergências, essa medida seria absolutamente ineficaz, porque o tempo que se passou entre começar emergir um novo vírus, começar a transmissão entre humanos, que não começa com toda a, vamos dizer assim, com toda a singularidade que permite ser identificada como uma nova doença, né? Eu brinco que se novos vírus, novas doenças viessem com um crachá, seria ótimo, mas não vem. Então, quando ele é percebido, mesmo em países com bons sistemas de vigilância, quando eles são percebidos, para grande parte dos vírus que a gente conhece, a oportunidade de conter na fonte já se perdeu. Já se perdeu. Ou seja, daqui que chegasse essa força internacional, você teria muito pouco a fazer, a não ser que você tomasse medidas drásticas e impraticáveis em todo o mundo democrático, como a China tomou. Então, na verdade, a grande saída é fortalecer a capacidade local. Se a gente tiver em cada país capacidades avançadas para fazer essa detecção e resposta em tempo hábil, a gente pode ter mais oportunidades de conter na fonte ou de mitigar a transmissão já no começo. Uma das coisas importantes que a gente fez, por exemplo, é fortalecer a capacidade de vigilância genômica, né? Já temos mais de 23 países na região fazendo vigilância genômica, Guatemala fazendo vigilância genômica, Paraguai fazendo vigilância genômica, Bahamas fazendo vigilância genômica. Isso serve não só para monitorar, continuar monitorando o SARS-CoV-2, mas para monitorar, aprender os vírus que são importantes na região, como dengue, chikungunya, zika. A nossa equipe, quando saiu do Paraguai, colocou uma mensagem na nossa intranet super feliz, porque além de processarem as amostras do SARS-CoV-2, a equipe do Paraguai estava feliz que tinha processado as primeiras amostras de chikungunya do país, né, fazendo avaliação genômica. Então, essas e outras medidas é que podem ter a capacidade de melhorar a nossa resposta para uma próxima pandemia. Temos que pensar como mobilizar mais recursos, né? Nós tivemos o fundo pandêmico, mas só com perto de 300 milhões de dólares, há uma promessa de doadores de chegar até 750 milhões de dólares, é muito pouco. É muito pouco. Né? Nós apoiamos os países a preparar propostas, nós apresentamos algumas propostas regionais, só tivemos 4 propostas das Américas e mais ou menos as outras regiões tiveram quase que o mesmo número, só a África que teve um pouco mais, porque havia um certo prioridade para a África, o que é natural. Mas se nós não mobilizarmos mais recursos, nós continuaremos com essa pendência, né, de ter gente treinada, laboratórios funcionando, serviços integrados com as equipes de vigilância. Um tema fundamental é o debate do novo instrumento, né, que pode ser um tratado, ainda não se chegou a um bom termo, e as mudanças no Regulamento Sanitário Internacional. Né? O Fernando acompanhou lá aquele debate que nós fizemos sobre o Regulamento Sanitário Internacional, mas a história nos mostra que a gente tem uma janela de oportunidade pequena depois de uma crise. Porque ninguém se sente muito confortável dos países de encarar debates que tocam em temas sensíveis, como soberania nacional, o grau que você quer compartilhar de maneira transparente todas as informações com o resto do mundo e outras medidas. Então, o momento é agora. Né? O que será aprovado em maio de 2024, na minha opinião, será o que nós vamos conseguir implementar dentro de um arcabouço global para melhorar a capacidade de resposta. O que nós não conseguirmos, vamos ter que esperar a próxima crise. E, nesse novo instrumento, por exemplo, nós temos que incluir o acesso equitativo a medicamentos, vacinas e produtos como algo essencial durante uma pandemia. Nós temos que usar o mesmo instrumento que, por exemplo, já foi alcançado no acordo de preparação para a pandemia de influenza, mas que, infelizmente, só se aplica para vírus de influenza. Os países não aprovaram colocar para todos os vírus, porque numa pandemia de influenza já temos um instrumento que diz que produtores de vacinas, medicamentos, kits de laboratório têm que doar uma parte da sua produção, têm que vender uma parte da sua produção por preços acessíveis para mecanismos globais
ou tem que fazer processo de transferência de tecnologia para a produção em países em desenvolvimento. Ou seja, uma ironia é que se tivesse sido por um vírus de influenza, a gente estaria muito melhor preparados do que estivemos. E também as mudanças aí no Regulamento Sanitário Internacional. Já concluindo, a gente tem que buscar também fortalecer os sistemas de saúde resilientes, né, que consigam continuar funcionando durante uma crise, são essenciais, né? Isso exige um investimento grande na transformação digital. Algumas ferramentas que nós usamos durante a pandemia, teleconsulta, teletriagem, acompanhamento à distância, ou seja, isso incorporado no dia a dia dos sistemas de saúde hoje, podem ajudar a remover barreiras e aumentar o acesso das pessoas, principalmente os grupos mais vulneráveis aos serviços de saúde, e nos deixar melhor preparados durante uma crise, de maneira que os serviços continuem funcionando. Preparação dos recursos humanos, em termos de treinamento, em termos de equipamentos e outras, né? Assim como fortalecimento grande da atenção primária em saúde. Nós tivemos bons exemplos, inclusive no Brasil, de atenção primária, pelo fato de estar próxima da comunidade, ter sido a primeira linha de defesa, para identificar casos, para recomendar o que fazer com os contatos diretos, para monitorar a quarentena, para prestar informações, para apoiar as pessoas, ou seja, isso é fundamental e deve servir não só numa pandemia, mas também para essa atenção primária renovada e fortalecida que a gente pensa que é necessário hoje em dia, com promoção da saúde, com vigilância, prevenção e com oferta de cuidado que responda a esse quadro epidemiológico complexo que nós temos hoje. Por fim, nós temos que também, imediatamente, começar o processo de recuperação dos programas prioritários de saúde, né? Imunização de rotina, que já vinha diminuindo nas Américas desde 2015. Durante a pandemia, teve uma queda, né? A gente estima que uma em cada 4 crianças na região deixou de tomar alguma dose de vacina. Isso abre um risco sanitário tremendo para a reintrodução de sarampo, de pólio e outras doenças. Mortalidade materna chegou a dobrar em alguns países da região, porque as mulheres grávidas eram um grupo particularmente vulnerável, porque elas não tiveram acesso a pré-natal, porque maternidades tinham dificuldade de funcionar adequadamente, ou seja, nós quase dobramos a mortalidade materna, retrocedendo quase 20 anos em alguns países da região. Então, agora é o momento de recuperar, não só pensando em voltar a como estávamos em 2019, mas aí adiante é implantar novas estratégias, novas tecnologias, novas iniciativas para efetivamente alcançar os que estão ficando para trás e conseguir, de maneira equitativa, atingir todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, eu concluo agradecendo essa oportunidade e reiterando que nós temos uma oportunidade única, né? Eu creio que termos vivido e termos sobrevivido a essa pandemia, com toda a incerteza, a insegurança, o impacto econômico e social, as mortes que ocorreram, inclusive de profissionais de saúde, eu acho que exige de nossa geração que a gente deixe o mundo muito melhor preparado para as próximas pandemias que virão. Muito obrigado. Obrigado, Jarbas. Só anunciando o nosso alcance, nós temos 160 visualizações e 90 pessoas assistindo agora, alunos de graduação, colegas, pessoas da Vigilância Sanitária de Diadema, de volta, outras cidades também. Fernando, você captou alguma pergunta que a gente pode passar para o Jarbas? Depois de captar as perguntas do YouTube, eu faculto também ao Leopoldo, a você mesmo e a mim, que façamos também alguma pergunta para o Jarbas. Pois não, Fernando, a palavra é sua, querido. Então, vamos lá, vamos para as perguntas do pessoal que está assistindo. Antes, agradecer, Jarbas. Eu acho que já o Brasil mesmo, né, na época que você foi secretário de Vigilância em Saúde aqui, a gente já havia avançado com as preparações, os CIEVs e etc. O regulamento sanitário já dava os caminhos e, ainda assim, a pandemia foi o que foi, né? Então, acho que o recado que você deu de
fazer uma avaliação e essa lição de casa ela é realmente fundamental para a gente conseguir evitar no futuro tanto sofrimento ou mortes como vivemos. Tem 4 perguntas aqui. Eu não sei como é que você quer que eu fale uma? Prefere que eu fale as 4 e você reage? Você pode falar as 4, eu vou respondendo uma a uma, mas já tomo nota aqui das 4. Ok. Então, a primeira é do Lucas Gabriel. O tema que ele quer abordar é desinformação e emergência em saúde pública, que foi um grande problema, né, no Brasil, inclusive desinformação vinda do próprio governo federal, né? E ele pergunta se existe algum protocolo da Organização Mundial de Saúde para enfrentar esse desafio, para lidar com esse tipo de problema que não acontece apenas em... Acho que o Fernando congelou, pelo menos para mim. Eu estou vendo que o Fernando e o Marco congelaram, então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta enquanto eles retornam à sessão, pode ser? Pode ser. Eu estava lembrando da situação de que a gente teve como resposta imediata dos serviços de saúde foi o esforço do ministro Mandetta em colocar a vigilância em saúde em primeiro plano, naquele momento inicial da pandemia. Em seguida, a gente teve a ação do ministro Taixe de ter assinado o convênio encaminhado pela faculdade, pela Fundação Oswaldo Cruz, o convênio com a AstraZeneca. Caímos aqui. Em seguida, nós tivemos aquele ministro, me recuso a dizer o nome dele, que parece com o Sargento Garcia, que atacou sistematicamente toda a rede de proteção social. Quer dizer, ele foi comparsa do vírus. Eu falei, como criar uma rede de saúde mais resiliente, menos vulnerável aos desmandos dos possíveis ditadores de plantão? Fernando, se caiu, eu também. Uma pergunta do Lucas foi feita, ele anotou. Eu vou estar fazendo uma. Você quer falar as outras 3, por favor? Você Para captou? poder preencher o tempo enquanto vocês voltaram. Obrigado. Não, foi ótimo. Muito obrigado. da Nós estamos na Sandra. faculdade. A faculdade precisa de melhor raciocínio. Pergunta da Sandra Lea. Quais os acordos internacionais existentes para que os países se preparem para pandemias? De certa forma, já abordou, né, principalmente o Regulamento Sanitário Internacional, mas é a chance de aprofundar algum aspecto. E aí eu aproveito para adendar, né, saber como é que andam, quais os caminhos que o debate está tomando. Nós temos um grupo aqui na Faculdade de Saúde Pública, juntamente com a professora Deise, né, que está acompanhando esses debates, mas saber aí qual é o sentimento da direção da OPAS sobre os caminhos e a possibilidade de ter mais, vamos dizer, dentes, né? A OMS ter mais dentes durante uma pandemia para manusear uma emergência global. A terceira mais dentes pergunta... e mais mãos também, mais mãos também. Mãos também. A terceira é da Beatriz Almeida, né? Quais são os caminhos para organizar uma resposta tripartite coordenada a emergências em saúde pública? E quais seriam os principais entraves, né? Enfim, a gente viu que um dos grandes problemas no Brasil foi uma falta de coordenação entre União, Estados e municípios, e a Beatriz pergunta quais os caminhos e os entraves que a gente já pode ter mapeado aqui com a experiência recente. E a última pergunta é do Lúcio Flávio, que quer saber, gostaria que você comentasse, Jarbas, sobre a falta de oxigênio medicinal, provavelmente lembrando aqui da triste tragédia que vivemos em Manaus, né, no início ali de 2021. Então, são essas as perguntas. Devolvo a palavra aí, dentro do tempo que lhe é possível,
novamente agradecendo a disponibilidade de compartilhar conosco aí os conhecimentos sobre o tema. Jarbas, porque aí eu te deixo o tempo final só para você, mas emendar uma coisa, já que nós estamos na universidade, que fronteiras do conhecimento, que lacunas na pesquisa você acha que existe, né, do ponto de vista da preparedness, da resiliência e das emergências, que uma universidade como a nossa poderia se envolver e que faria bem para a gestão de emergências sanitárias? Muito bem, boas perguntas. Deixa eu começar com a do Lucas, porque tem 2 Lucas, né? O Lucas Gabriel. Lucas, eu mencionei, assim, muito rápido o tema da comunicação desencontrada, mas esse problema foi tão grave que, inclusive, se chegou a cunhar um novo termo, né, que agora está sendo utilizado, de infodemia, né? Porque você tinha um conjunto de notícias falsas, rumores, claro, infelizmente, com um viés político-ideológico muito forte, né? Até hoje prosperam, né? Tivemos agora há pouco que, infelizmente, eu digo, é uma situação triste, mas de pedir proteções especiais para uma equipe nossa num país do Caribe, porque uma pessoa que divulga anônimo, né? Ela divulga áudios anônimos, você não vê só vê a voz distorcida, mas ameaçando diretamente a nossa equipe, que tinha que sair do país até a data tal, porque ele ia fazer algum atentado contra a nossa representação, familiares. Essa pessoa era uma pessoa que vivia disseminando aquelas coisas de que a vacina tem um microchip que vai ser acionado, que a vacina tinha vírus. Bom, a gente conhece todos os horrores, né, que, infelizmente, circularam e continuam circulando. Então, eu acredito, Lucas, que esse tema é extremamente importante. A maneira como a gente comunica em saúde tem que mudar. Porque não adianta você ter uma guerrilha diária, né, em Facebook, Instagram, em grupos de WhatsApp, falando que as vacinas matam, que os governos escondem, blá, blá, blá. Aí, uma vez por ano, o Ministério da Saúde fala que a vacina é uma coisa boa. Quer dizer, o que a gente fez, só para lhe dar uns exemplos, a gente fez um acordo com o Facebook, com a Meta, né, que é a empresa do Facebook e do Instagram, e passamos a fazer com eles controle de conteúdo. Isso reduziu muito, né, a possibilidade que a gente conseguia recomendar a retirada rápida de notícias falsas. Mas, nos grupos de WhatsApp de família, circula com uma velocidade muito grande, né? Quando a gente olha os dados da América Latina, uma proporção importante da população já tem acesso a celular, né? O celular cresceu muito. Mas quando a gente olha o tipo de acesso, países que têm dados, o acesso é limitado. A maioria das pessoas tem pacote que permite fazer chamada limitada, grupo de WhatsApp e Facebook só. Então, grande parte das pessoas, na verdade, se informam pelas mídias sociais. Então, a estratégia de comunicação hoje, além de levar em conta a mídia tradicional, digamos assim, ela tem que também incorporar mídias sociais com força. E eu acredito também que as pessoas passaram a acreditar menos em governos hoje do que antes. Não é por conta da pandemia, isso já vinha num processo, e nem sei se isso é de todo mal, né? Mas a verdade é que o Canadá, que tinha feito uma pesquisa bem interessante, pesquisa populacional, antes da pandemia, ele encontrou que os antivacinas eram aí ao redor de 1,5% da população. É gente que não quer vacina de jeito nenhum, né? Como diz, prefere morrer do que tomar uma vacina. Mas tem os outros 18%, 15%, 18%, aí é uma faixa importante que pode comprometer um programa de imunização, que tem o que a gente chama de dúvida ou hesitação de vacinar. Então, as campanhas de comunicação hoje também não podem ser mais como era no passado, entendeu? Vacina teu filho, eu nem quero citar o slogan, porque em vários países eles usavam coisas de amor, de que é importante, claro, mas tem uma parte da população hoje que quer saber mais sobre o processo de vacinas. E não adianta a gente só treinar bem o pessoal que trabalha na sala de vacinação, porque quando a família chega aí, ela já tomou a decisão. O problema é se o cardiologista
ou o médico da saúde da família, um idoso, pergunta a ele, olha, eu tenho um problema cardíaco, eu posso tomar essa vacina e ela não vai ter problema, a vacina de Covid, ou a de influenza, ou a de pneumococo, e o médico não sabe dizer sim ou não. Ou se a família pergunta para uma enfermeira no centro de saúde, não a enfermeira da sala de vacinação, porque ela sabe tudo de vacina, mas pergunta para a enfermeira da área assistencial, ou da área de obstetrícia, ginecologia, saúde da mulher, olha, eu estou em dúvida, eu estou grávida, essa vacina é mesmo segura? E a pessoa diz, eu não sei bem, acabou a possibilidade daquela pessoa vacinar. Então, eu acho que a gente tem que repensar como é que a gente comunica o processo de segurança e qualidade das vacinas, que é muito mais complexo e mais forte do que qualquer medicamento, né? Até porque vacina é usada em milhões, então os ensaios clínicos, o rigor com que eles são feitos, a avaliação das autoridades regulatórias é muito mais rigoroso do que qualquer medicamento. E mesmo depois de aprovadas, a gente tem um sistema contínuo, online, de registro de qualquer evento temporalmente associado à vacinação. Ou seja, a pessoa tomou a vacina, o que acontecer com ela depois que for reportado, pode ser uma febre, uma dor no braço, uma dor de cabeça, pode ser um infarto que não tem nada a ver com a vacina, mas ocorreu 3 dias depois da vacina, é registrado e avaliado. Ou seja, a gente tem que, ao mesmo tempo que fortalece isso, se comunicar com profissionais de saúde, com líderes comunitários, líderes religiosos, para que haja um pacto, né, de fortalecimento, de novo, dos sistemas de imunização, e a estratégia de comunicação é fundamental. Fundamental, porque não só para informar, mas para engajar, né, para mobilizar. Então, isso é extremamente importante, esse aspecto. O Leopoldo fez uma observação. Leopoldo, eu não posso entrar em comentários sobre as políticas nacionais, digamos assim, porque a OPAS tem que colaborar com todos os ministérios da saúde, mas os fatos são os fatos, né? Os fatos ocorreram e você mencionou alguns deles que são inegáveis. Eu creio que o que você levanta é fundamental, né? Para mim, foi ao mesmo tempo um momento de apreensão, quando eu via, no caso do Brasil, o Ministério da Saúde tendo a sua autoridade técnica extremamente questionada, né? Mas, ao mesmo tempo, como o CONAS, né, o Conselho de Secretários de Saúde, que representa os secretários estaduais, se juntou e começou a divulgar dados, eu creio que você levanta aí um tema extremamente importante, né, que deveria fazer parte de um processo de aperfeiçoamento, né? Seria o caso do Brasil, como nós vamos montar regionalmente, como existe globalmente, montar um comitê, né, de expertos que pudesse, com visibilidade nacional, com, pessoas de altíssima capacidade técnico-científica, integridade, sem nenhum tipo de vinculação com o que quer que fosse, mas de fazer recomendações, né, para que elas pudessem ser mais, vamos dizer assim, tivessem, inclusive, esse poder de poder se sobrepor a um eventual descaminho momentâneo de algum governo que aconteça no futuro, numa nova pandemia, né? Ou seja, que instrumentos a gente poderia pensar para dar mais resiliência? Sem dúvida nenhuma que num sistema descentralizado, quando a cabeça do sistema perde a capacidade de liderar, o risco de fragmentação da resposta é tremendo, né? Porque aí cada estado quer fazer de um jeito, cada município de um jeito, a gente perde aquele básico de vigilância foi criada lá atrás, né? Exatamente porque se você não padronizar conceitos para poder reportar, você não sabe se a gente está reportando a mesma coisa. Se a definição de caso de uma doença no Amapá é diferente do Acre, é diferente de São Paulo, eu não sei nem quantos casos estão ocorrendo, né? Se as recomendações do que fazer são diferentes em cada estado, eu posso estar recomendando coisas absolutamente inócuas e até danosas, né? Negativas. Então, isso é fundamental, né? Eu não teria uma resposta, porque essa é uma pergunta extremamente complexa, mas penso que montar comitês de alto nível, fortalecer mais uma rede, além da rede dos gestores estaduais e municipais, rede de instituições acadêmicas. A Abrasco também teve um papel importantíssimo, né? As universidades, as pessoas, os
professores, os epidemiólogos, sanitaristas brasileiros tiveram um papel brilhante durante a pandemia. Então, como é que a gente poderia transformar isso em algo mais, vamos dizer assim, acionável de uma maneira estruturada quando necessário? Mesmo que o governo esteja fazendo tudo certo, há tanta incerteza numa pandemia que esses mecanismos poderiam ajudar a fazer com que a resposta fosse mais efetiva, eu não tenho dúvida. Então, eu creio que isso é extremamente importante. A Sandra pergunta dos acordos. Sandra, eu mencionei rapidamente, a gente tem duas coisas sendo discutidas nesse momento. Um é o Regulamento Sanitário Internacional. Tem mais de 300 propostas de emendas ao Regulamento Sanitário Internacional. Eu não acredito que a gente vai ter conta de avaliar uma por uma em maio, na Assembleia. A gente está buscando estimular, fortalecer o consenso entre os países. O regulamento ele diz muito, Sandra, sobre o que são as capacidades básicas que cada país deve ter, e isso tem que ser adaptado agora para, por exemplo, aquilo que eu mencionei de capacidade de escalar rápido, de aumentar rápido, que não havia, precisa estar lá. O próprio tema de notificação, verificação e transparência no processo precisa ser aperfeiçoado, com base, né, também no que nós aprendemos, ou seja, há muita coisa aí para a gente mudar. E é importante alcançar o consenso. Mas tem também o debate do novo instrumento, como está sendo chamado, né? Porque talvez vá ser um tratado, mas os diplomatas ainda não chegaram à função. Nesse novo instrumento, na minha visão, aí ele é diferente do regulamento, ele complementa. Esse novo instrumento, na verdade, ele vai estabelecer uma política global para a resposta a uma pandemia. O Regulamento Sanitário Internacional é um instrumento que a gente usa todo dia. Todo dia, nós, a OPAS, em nome da OMS, né, porque nós somos o escritório da OMS para as Américas, a gente revisa 24 horas por dia todos os sites do Ministério da Saúde, de notícias estruturadas e não estruturadas, de mídias sociais. E, por exemplo, se tem alguma notícia ou rumor de tem casos de uma febre desconhecida numa cidade tal, no outro dia a gente pergunta ao Ministério da Saúde, porque o regulamento nos dá esse poder. Ministério do país X, a gente viu aí que está tendo aparentemente um caso de uma febre desconhecida. Você confirma? Já tem gente lá, precisa de apoio para investigar? Ou seja, o regulamento a gente usa todo dia. O novo instrumento vai ser um instrumento para melhorar a governança e dar mais força à OMS para agir. Isso que alguns falaram de dentes, mãos, perna, cabeça, que a gente precisa. Por exemplo, aquele exemplo que eu falei, de dizer, olha, produtor de vacina, que só consegue produzir vacina porque o sistema público global de vigilância fornece dados, informações, compartilha sequenciamento de vírus, faz isso. Então, produtor de vacina, durante tempos de paz, para nós ainda é complicado, assim, leis de mercado que barram acesso, mas durante uma pandemia é moral e eticamente inaceitável. Então, durante uma pandemia, produtor de vacina, de medicamento, tem que ser obrigado, né, a dividir a produção. Né, uma parte, uma proporção X, que os países cheguem a um acordo, vá para a venda direta a país, mas que uma parte importante vá para um mecanismo global para garantir que os que mais precisam vão receber primeiro, e não os que têm mais dinheiro. Então, eu creio que fórmulas desse tipo, nesse novo instrumento, vão ser essenciais. Eu tenho orgulho de dizer que foi um compromisso que eu assumi durante a campanha, na minha posse, e estou implementando. A OMS tem 6 regiões no mundo. Nós somos até aqui a única região que, além de várias reuniões virtuais, já fizemos 2 reuniões presenciais aqui em Washington, convidamos uma pessoa da capital do país, né, do Ministério da Saúde, na primeira reunião. Uma da missão permanente aqui em Washington e uma da missão permanente em Genebra. Na pausa lá do café, teve uns 2 ou 3 países que vieram me agradecer e disseram, diretor, é a primeira vez que a gente tem os 3 na mesma sala discutindo esse tema, que é tão importante. Porque o pessoal de Genebra, às vezes, não se comunica com o de Washington, que não se comunica com daqui da minha capital. Agora, em julho, nós tivemos a 2ª reunião, chamamos 2 pessoas de cada capital. Uma representando o Ministério da Saúde, outra representando o Ministério das Relações Exteriores. Mais a missão permanente em Washington, mais a missão permanente em Genebra. Por quê? Porque as missões permanentes respeitam e se relacionam com o Ministério das Relações Exteriores.
E nós estamos tratando temas que têm uma interface clara com diplomacia, né? Envolve soberania, temas complexos. Então, quanto mais transparência a gente tenha nesse processo, ele mais vai avançar. Então, nós estamos com uma expectativa muito grande de um consenso forte dos países, estamos estimulando, tivemos reunião com o Caribe para que mesmo países pequenos, que não têm uma missão forte em Genebra, possam acompanhar esse debate. E aí vem o tema também da desinformação. Tem várias informações completamente malucas circulando, né? Aqui nos Estados Unidos, um congressista propôs desfinanciar a OMS, porque com esse novo instrumento que está sendo negociado, a OMS vai poder fechar fronteiras, fechar aeroportos, vacinar à força as pessoas, ou seja, algo que não está nem em debate, né? Infelizmente, quem fez isso foi os países. Quem fechou fronteira e aeroporto foram os países. Mesmo a gente dizendo, olha, avalia bem se fechar, vai trazer algum benefício, porque causa um impacto econômico tremendo e o benefício é muito limitado. Essa é que é a verdade. Eu vi lá em Genebra, durante a Assembleia Mundial da Saúde, tinha um grupo, era um grupo de umas 50 pessoas na frente do Palácio lá das Nações, também protestando com isso. Eu não posso ser obrigado a ser vacinado nos cartazes, como se... Ou seja, há muita desinformação e muito boato, infelizmente com um viés também político ideológico importante. Então, comunicação transparente do que está sendo debatido, né? Nós estamos fazendo, você pode encontrar no sítio, né, eletrônico todas as versões que são aprovadas pelo grupo de negociação, que inclusive é um embaixador brasileiro que representa os países das Américas, o embaixador Tovar, lá da missão de Genebra, mas, enfim, é extremamente importante, viu, Sandra? Eu acho que é uma oportunidade única, como eu falei. O que a gente conseguir fazer vai ser em 2024. O que a gente não conseguir, infelizmente, vai ser uma derrota, porque vamos ter que esperar a outra pandemia. A Beatriz perguntou a resposta tripartite. Beatriz, eu acho que eu comentei já bastante disso na resposta ao Leopoldo, né? Sem dúvida nenhuma, no sistema descentralizado, a boa coordenação dos três entes, no caso do Brasil, é fundamental. Se a gente não tiver um acerto, né, uma responsabilidade dos três níveis, quem lidera tecnicamente, o processo de discussão, de negociação, com transparência, com objetividade, baseado em evidências científicas, a gente não consegue responder. O Brasil tem excelentes exemplos que foram construídos ao longo do tempo, inclusive com elogio da própria OMS, da OPAS na época, sobre a maneira como o Brasil construiu um sistema de monitoramento. O professor Fernando Aite aí fez referência, o FIEVES, que eu voltei ao Brasil agora em julho, fui lá no Rio de Janeiro, vi funcionando uma nova versão do FIEVES, muito melhor do que aquela que a gente implantou lá atrás, mas com essa ideia de juntar informações, compartilhar, que é o primeiro passo para identificar o problema, né? E agir de maneira coordenada. Então, isso é essencial. Se a gente não tiver, na escala global, essa governança fazendo isso, na escala regional, no caso nosso aqui da OPAS nas Américas, e no interior do país, uma boa coordenação é a receita para o fracasso. Uma emergência de saúde pública não é só um evento sanitário, é um evento político, é um evento social, é um evento que mexe com a cabeça e com as emoções das pessoas. As pessoas têm medo. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, minha família vai morrer, meus vizinhos vão morrer. Ou seja, se numa situação como essa, a gente ainda tiver uma autoridade fala uma coisa, a outra diz que é outra, uma terceira diz que é uma coisa completamente diferente, essa é a receita do fracasso. Ou seja, ter mecanismos de participação coordenada, com papéis bem definidos, e participação, no caso do Brasil, dos três níveis, é essencial. Lucas perguntou sobre oxigênio medicinal. Lucas, por coincidência, eu estava, inclusive, a gente está preparando um evento conjunto agora, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, com a UNITAID, que é uma organização que trabalha hoje em dia muito com inovação, e o Brasil foi um dos fundadores dessa organização, junto com a França, Chile e outros países, sobre a questão do oxigênio. A falta de acesso ao oxigênio foi outro problema ressaltado durante a pandemia. O Peru teve a maior taxa de mortalidade por Covid na região do mundo, provavelmente. Em grande parte porque em várias áreas do Peru você já tinha uma escassez de acesso ao oxigênio
que ficava, como ia acontecendo todo dia um pouquinho, né? Isso não assumiu uma proporção para ficar visível. A pandemia agudizou, jogou isso em cima da mesa com uma força muito grande. Manaus foi outro caso, né? Manaus a gente teve que ajudar o Ministério da Saúde, colocamos equipe de monitoramento, fazendo avaliação dos casos, ajudamos o Ministério a montar uma equipe de logística para transportar pacientes graves e apoiamos o Peru, apoiamos o Brasil, apoiamos o Equador, apoiamos vários países com esses equipamentos, pequenas usinas de concentrador de oxigênio, né, que tinham uma escassez tremenda. Então, esse vai ser um dos temas que a gente vai debater nesse evento paralelo agora em Nova York, em setembro, porque foi uma das lições que a gente aprendeu na pandemia. Há uma escassez, há uma dificuldade de acesso e há tecnologia para solucionar. A gente tem a possibilidade de ter pequenas e médias usinas de concentração de oxigênio, fornecendo oxigênio para esses hospitais com maior número de leitos. E fazer isso é fundamental, porque, além de uma pandemia, nós temos o envelhecimento da população. Crescem os casos de DPOC, tem gente morrendo por falta de ar, né? Tem gente morrendo em hospitais ainda, porque não tem acesso ao oxigênio na medida em que deveria. Então, é um tema fundamental. Nós estamos com a política em relação a isso. Isso faz parte da nossa plataforma regional também, de fortalecimento da capacidade de produção local, que eu mencionei. Estamos desenvolvendo um projeto de vacina de RNA mensageiro, né? Um projeto na Argentina, é um grupo privado, um projeto no Brasil, é a Fiocruz, um projeto de certificação de qualidade de equipamentos de proteção individual, baseado em El Salvador, para servir a América Central inteira. Pode ser que El Salvador não consiga produzir vacina, mas pode produzir luvas e máscaras que foram essenciais, que estavam faltando. Então, um produtor local desses equipamentos relativamente simples agora não precisa mais gastar dinheiro para certificar na Europa ou nos Estados Unidos, certifica lá mesmo, né? Então, o oxigênio é outra. Então, tem várias frentes que a gente está abrindo em relação a isso. E, por último, Marco, eu creio que há lacunas importantes, né, na pesquisa. Eu creio que uma delas, eu diria que é como a gente pode fortalecer esse conceito de uma saúde. Eu acho que é o momento da gente, como se diz em inglês, né, botar a conversa em prática, botar para caminhar, né, walk the talk. Porque nós temos esse conceito há muito tempo. Quando a gente olha SARS, MERS, H1N1, todos foram vírus que circulavam em animais por uma circunstância ao acaso que a gente não consegue prever, pularam a barreira biológica e começaram a infectar pessoas. Então, se a gente não integrar mais a vigilância animal e humana, né, se a gente não buscar, inclusive, identificar esses lugares mais sensíveis, onde a gente alterou o ecossistema, né, a intervenção desregrada, digamos assim, humana, sem regra, sem nada, alterou o ecossistema a ponto de colocar pessoas em contato com novos vírus, por exemplo, a gente pode ter novos focos, né, surgindo. Então, acho que o primeiro ponto é esse, como pôr em prática, respeitada a realidade de cada país. Nós estamos com a resolução que os países aprovaram 2 anos atrás, estamos trabalhando nisso, junto com os países. Acho que o Brasil pode ser um bom modelo de implementar. Uma segunda área, pensando assim rápido, é no tema de fazer avaliação do que aconteceu. Eu creio que seria extremamente importante que o Brasil pudesse produzir uma ou mais de uma, né, avaliações sobre o que aconteceu, o que é que funcionou, o que não funcionou, por quê? Porque para que isso sirva como um insumo para a gente aperfeiçoar a resposta, né? E o terceiro é ter, eu diria, essas instituições acadêmicas de uma maneira talvez de uma maneira mais organizada, né, contribuindo com o sistema de saúde. Eu creio que as instituições acadêmicas no Brasil, acho que nunca se negaram a participar, né, tanto nas respostas nacionais, mas temos também várias delas como centros colaborativos da própria OPAS-OMS. Né, nós estamos com um esforço de aumentar a rede de instituições, de centros colaboradores, principalmente na América Latina e Caribe. Né? Eu creio que há possibilidade de aumentarmos muito, porque esse trabalho continuado durante os períodos interpandêmicos e intercrises que vai construindo confianças, vai construindo alternativas, né? Vai buscando
possibilidades diferentes. Eu, quando tive, agora em julho, no Brasil, fui a São Paulo, porque a gente tem um acordo de cooperação com São Paulo, estive, inclusive, na Faculdade de Saúde Pública, como o professor Leopoldo lembrou. Na USP, eu vi, por exemplo, um modelo de respirador, que a Escola de Engenharia da USP desenvolveu durante a pandemia, né? Ou seja, se a gente consegue fazer um mapeamento do que faltou durante a pandemia, para que a gente pudesse caracterizar melhor onde a gente deveria investir nas áreas de desenvolvimento, respiradores, como fazer mais processamento de teste de PCR, quando eu tiver necessidade de ter 2.000 pontos de detecção num país como o Brasil, e não só 30. Eu acho que tem coisas desse tipo, melhor dizendo, que, sem dúvida nenhuma, há lacunas que poderiam e podem ser preenchidas pelas instituições acadêmicas. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez, né, a Faculdade de Saúde Pública, que tem uma tradição de debate desses sistemas de saúde global e também de preparação para a emergência de saúde pública. Né? Vamos aproveitar essa janela de oportunidade para implementar todas as lições aprendidas e não desperdiçar essa oportunidade única que temos nas nossas mãos. Jarbas, muito obrigado pela sua atenção em responder cada uma das perguntas de uma forma dedicada, exaustiva. A gente agradece demais. Só um balanço, 230 visualizações. Nesse momento, nós temos 92 pessoas assistindo. Esse webinar se torna parte do acervo da faculdade e, com isso, ele pode continuar sendo disseminado. Queria agradecer muito. Você já nos dedicou 14 minutos a mais do seu tempo, eu fico muito feliz. Você desculpa a quantidade de perguntas, mas foi muito positivo essa interação. E conte com a Faculdade de Saúde Pública, já anotei aqui o One Health, e eu tenho um lema que até tenho vontade de fazer um podcast que vai na direção do One Health, é que saúde é mais do que você imagina, né? Porque se a gente fica achando que saúde é só, né, o acesso à saúde, que é muito fundamental, mas tem um conjunto de questões, né, que precisam ser trabalhadas do ponto de vista da intersetorialidade, dos determinantes sociais, que eu acho que é muito importante. Passo a palavra para o Fernando e para o Leopoldo para as palavras finais e um forte abraço. Muito obrigado pelo carinho seu com a gente, em aceitar participar desse webinar, viu? Muito obrigado, querido. Fernando e Leopoldo. Não, só agradecer ao Jarbas, né? Foi realmente uma tarde de aprendizado, desejar sucesso aí na condução desse importante cargo internacional e dizer que sentimos falta de alguém com a sua qualidade também para nos ajudar no Brasil, Jarbas. Acho que essa conversa continua e agradecer a todos os nossos ouvintes que participaram aqui da conversa, do debate, e dizer que esse é um tema caro à Faculdade de Saúde Pública, que continuaremos a desenvolver no ensino e na pesquisa. Obrigado, gente. Eu também falar uma palavra de agradecimento ao Jarbas, né? Falar que espero que tenhamos muitas outras ocasiões de renovar essa conversa, esse diálogo, a nossa interação com a OPAS e com você em especial, né? Dar os parabéns aí pro Marco pela iniciativa, né? Muito bem-vinda, muito rico o debate, um presente aí para a faculdade, né? Tenho certeza que os alunos e a audiência toda está aproveitando muito a nossa conversa, e dar uma saudação aí para todos os 92 que chegaram até o final aí da nossa apresentação. Um grande abraço. Legal, obrigado. Agradecer o Adolfo, nosso colega da Tecnologia de Informação da faculdade, que está aí por trás do logo da faculdade. Obrigado, Adolfo. Um abraço, Java. Boa reunião. Um abraço. E manda lembranças para o presidente da Costa Rica. Sim, um abraço. Um abraço.